No vídeo que eu gravei com a Papisa do Tarô, clica aqui pra assistir, no meio do nosso bate-papo ela mencionou que não gosta muito do naipe de copas porque é um naipe que te força a lidar com toda a sua profundidade emocional. De fato, esse naipe ele pode muitas vezes ser mais incômodo do que o naipe de espadas, porque reprimir e soterrar as nossas emoções sempre foi uma prática comum da nossa sociedade, talvez do ocidente como um todo, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas de fato a gente tem um pouco dessa cultura. Esse naipe ele fala daquilo que todo mundo sente, mas não necessariamente sabe nomear muito bem, que são as nossas emoções. Mas eu acho que dentro desse naipe difícil, a gente tem cartas mais densas do que as outras, como por exemplo o 8 de copas. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho dessa carta, mais especificamente mostrar as minhas representações favoritas dela e, claro, refletir sobre algumas nuances dessa carta que é muito importante, então vem comigo. Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Verônica, esse é o Lamparina Tarô e eu gosto de ver tarô em tudo porque eu acredito que as cartas não estão somente dentro do baralho. Lá no comecinho do recomeço do canal, eu fiz um vídeo sobre as minhas representações favoritas da carta do diabo, então já clica aqui também para você poder assistir esse vídeo caso você não tenha visto ainda. Eu gostei muito de fazer esse tipo de conteúdo e eu pensei em trazer para cá de novo, né, um vídeo desse, só que agora quero falar de uma outra carta que também é profunda, que é o 8 de copas. O intuito desse vídeo é a gente olhar algumas representações dessa carta, algumas representações que eu conheço, e baseado na minha opinião sobre simbologia e gosto estético, eleger aí a minha favorita. Um disclaimer que é muito importante da gente fazer é: com a infinidade de decks de tarô existentes no mundo, sem contar os que estão sendo produzidos nesse exato momento e os que ainda serão lançados no futuro, é impossível eu conhecer todas as representações do 8 de copas. Então eu realmente vou me limitar a apenas algumas aqui. Combinado? Combinado. Eu separei uma listinha oficial, e eu digo entre aspas porque isso vale até a data de hoje, estejam cientes de que isso pode mudar, e provavelmente vai. Mas é importante também mencionar aqui que eu desconsiderei as representações que são muito próximas do Wade Smith, justamente porque elas não apresentam nada de muito inovador nas ilustrações, embora eu tenha encontrado ilustrações maravilhosas. É só porque é mais ou menos o mesmo padrão que a Pamela já seguiu, então a gente não tem assim grandes diferenças. Bom, então vamos lá. Só pra gente se situar um pouquinho aqui, de forma bem básica e reduzida, o 8 de copas é uma carta que fala sobre desconexão emocional com alguma coisa, alguma situação, alguém, enfim. Basicamente nessa carta a gente não tem mais nenhum clique emocional entre a gente e aquela coisa que a gente tá falando e, portanto, vai existir a vontade de abandonar isso, para que a gente possa procurar uma outra coisa que faça mais sentido com quem a gente é emocionalmente falando naquele momento. Então é uma carta que vai pedir que você se liberte. Não que você esteja literalmente preso a alguma coisa, mas acaba sendo uma libertação, porque muitas vezes esse 8 ele vem acompanhado de apego e de medo. Por quê, né? Por que a gente fala de medo e de apego nesse 8 de copas? Porque aquilo que é novo é sempre mais assustador. E o ser humano é, por natureza, conservador. Então, por mais que o aqui e o agora eles estejam te deixando descontente e você queira sair, só o fato de você não saber exatamente o que você vai encontrar quando você pegar aquele caminho que você está considerando pegar, isso pode te assustar muito mais. Por isso que é uma carta que muitas vezes vem acompanhada de medo e de apego. Você quer mudanças, você quer se conectar emocionalmente de novo com aquilo, com a vida, enfim, mas você tem medo daquela experiência ser pior. Enfim, quem nunca, né? Isso faz eu me lembrar daquela frase famosa que é atribuída a Frida Kahlo: se não puderes amar, não te demores. Ou tem uma música da Nina Simone que chama You've Got to Learn, que em um dos trechos ela fala: você precisa aprender a se levantar da mesa quando o amor não está sendo servido. E aqui eu quero deixar uma reflexão, uma das reflexões sobre o 8 de copas. Essas duas frases, elas representam essa carta de dois jeitos. O primeiro é o mais comum e eu acho que é o mais fácil de identificar, que é quando você percebe que você não tá sendo benquista ali, que você não tá sendo amada naquele lugar, então que você se retire. Então vai puxar um pouco pro amor próprio, né, pra busca de algo que faça mais sentido. Mas a segunda reflexão que eu acho que essas frases trazem é no sentido de que se você é o que não pode estar amando aquela coisa, então que você também tome a iniciativa de sair daquele lugar. Vou deixar você com essa. É muito mais fácil a gente falar: eu não estou sendo bem querida aqui, vou sair. Mas é muito difícil a gente olhar e pensar: nossa, eu não estou querendo isso, então eu vou sair. Mas tá, chega. Vamos pra essa lista agora então. E a primeira da nossa lista aqui pertence ao tarô The Buckland Romani Tarot. Eu acho que eu falei certo.
Eu não sei, eu nunca sei se é Romani ou Romani, mas enfim. Aqui a gente tem representado uma carroça cigana que deixou para trás as xícaras. Perceba que mesmo sendo um lugar aparentemente confortável, que floresce, que não há nada hostil ali, a pessoa ainda assim escolheu deixar para trás. Parece até que essas xícaras foram esquecidas, né? Mas convenhamos, quem que esquece 8 xícaras e 8 pires? Tipo, você esquecer uma é um descuido normal, mas um jogo inteiro de 8 soa mais como vontade de deixar pra trás mesmo, sabe? De desovar. Então é uma escolha. Imersas na tradição cigana, esse tarô vai focar muito na vida nômade e na mudança constante de cenário. Então a gente tem literalmente o abandono de um lugar que não faz mais sentido e a busca de outro que se encaixe melhor com as necessidades emocionais do momento. É um 8 de copas puro. Eu gosto bastante dessa ilustração. Eu confesso que eu não conhecia esse deck. Foi um prazer descobrir ele. Ele foi idealizado pelo Raymond Buckland e ilustrado pela Lysane Lake. Acho que eu falei certo o nome deles. Eu acho que essas ilustrações, pelo menos dessa carta em específico, além delas serem muito bonitas, realmente esteticamente falando, elas são de fato muito bonitas. Eu gosto porque, pelo menos pra mim, elas passam uma vibe de que tá agradável. Então, realmente é aquela coisa da escolha. Tipo, não importa que esteja bom, que não tenha necessariamente uma hostilidade. O que importa é que eu não quero mais ficar. Então, a gente não precisa ter necessariamente um ambiente hostil, trevoso, por exemplo, algum perigo acontecendo para que eu escolha sair. Não pode ser um ambiente que é agradável, a gente tem um lago, a gente tem flores, o dia tá bonito, não tem nada ali que tá hostilizando, né, os possíveis personagens dessa cena, e mesmo assim eles escolhem ir embora. Então eu gosto muito que até a ilustração, as cores, os traços passam essa sensação de agradabilidade. Então foi realmente uma questão de escolha o abandono. Então eu gosto bastante. Próximo, The Unveiled Tarot. Eu já mencionei o quanto eu adoro esse deck no vídeo da Carta do Diabo, então, novamente, se você não assistiu, por favor, vá assistir. Eu realmente acho esse deck brilhante. Eu gosto muito de como ele contrasta o lado de fora com o lado de dentro em todas as cartas. Ele mostra muitas vezes de forma metafórica o efeito dessas cartas dentro da gente. Então, eu acho muito inteligente, porque às vezes a gente tá acostumado demais a olhar a representação do Wade Smith, por exemplo, de um 10 de espadas, que é super trágico, mas a gente não consegue necessariamente transpor isso pro real, né? Pro agora, assim. Então, gosto. E com esse 8 de copas não é diferente. Aqui pra mim fica claro a vontade dessa pessoa de se jogar em algo mais excitante do que esse evento social que tá acontecendo. Não acho que seja no sentido de que ele prefere se jogar no nada do que ficar nessa festa, mas eu acho que seja no sentido dessa pessoa se sentir vazia, mesmo estando recheada de pessoas ao redor, sabe? E o 8 de copas, ele traz essa vibe vazia, melancólica também. Pra mim, é realmente aquela parada da pessoa tá desesperada por algo que seja mais compatível com ela emocionalmente, que a única coisa que ela deseja é arriscar sair de onde é confortável. Porque manter as coisas do jeito que estão, muitas vezes é um lugar de conforto também. Então, novamente, esse deck incrível foi idealizado e ilustrado pelo Jesse Lonergan, um quadrinista premiado, que inclusive imprime seu estilo de quadrinhos nas cartas, e eu acho um charme. Próximo! Tarot of the New Vision. Esse deck aqui, eu tenho um vídeo dele, da série Decks da Minha Estante, é um vídeo bem antigo, você pode clicar aqui em algum lugar pra você ver. Como ele é um vídeo antigo, se você quiser que eu faça uma versão atualizada sobre o que eu acho, porque a minha opinião mudou bastante, deixa aqui nos comentários, que eu posso pensar nisso. Mas enfim, eu gosto muito dessa proposta desse deck, sabe? De mostrar as costas, né? O lado que a gente não tá vendo das cartas. Apesar de terem algumas cartas que não acrescentam muita coisa ali, ao mesmo tempo a gente tem cartas onde o autor sugere um elemento ou uma cena extra. Ele deixa bem claro no livro que acompanha esse tarô que essas partes extras são derivações não oficiais, que parte mais do ponto de vista dele porque ele acredita que o tarô é vivo e que permite esse diálogo com novos símbolos. No livro, o idealizador Pietro Aligo explica que a adição de elementos não oficiais serve para preencher o espaço vazio deixado pela perspectiva tradicional, transformando o deck em uma extensão ulterior de significados. Afinal de contas, os objetos, elementos e personagens das cartas não estão sozinhos no mundo, né? Sempre existe um contexto. É isso que ele quer passar. Ele menciona que, em muitos casos, os elementos extras foram incluídos para aproximar as cartas de símbolos esotéricos tradicionais que o Waite
ou a Pamela podem ter omitido ou simplificado na versão de 1909. Mas que mesmo assim, ele não vê o deck, o Tarot of the New Vision, como um substituto, mas mais como complemento do Wade Smith. Do ponto de vista dele, os novos elementos ajudam a ilustrar a outra face da moeda, ampliando o conhecimento e a consciência sobre a energia daquela carta. Então eu acho que é um ótimo deck para você entender contexto, não necessariamente para você tomar aquilo como uma verdade absoluta, porque como eu falei, não é oficial, mas te ajuda a compreender, né, a carta de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Trazendo de volta para o simbolismo do 8 de copas, eu amo que nessa ilustração do Gianluca e do Raul Cestaro, acho que eu falei certo o nome deles, essa personagem tá abandonando uma cidade em festa, uma cidade que tá em êxtase, aparentemente. Para mim, essa ilustração mostra que não importa o quão emocionalmente feliz esteja o seu entorno, se não te preenche, não adianta, não funciona para você. E eu penso que muitas vezes o 8 de copas também é sobre você ter a coragem de ir contra o normal, contra o todo mundo, para que você possa se encontrar no final das contas. Em termos de ilustração, eu gosto bastante dessa carta, eu acho que ela não vai apresentar coisas muito diferentes assim, mas eu gosto do estilo, eu gosto das proporções, eu gosto da forma como tudo foi construído também. Então, apesar de eu não gostar de todas as cartas desse deck, eu acho que ele é um deck muito interessante. E agora, por último, a minha preferida dessa seleção, a gente tem esse artista que chama R. Black. Antes de tudo, eu não tenho ideia de verdade do nome desse deck. Eu encontrei ele durante as minhas pesquisas e eu me apaixonei por esse 8 de copas especificamente falando. Infelizmente, a única coisa que eu sei é que ele foi ilustrado e idealizado pelo R. Black. Eu vou deixar o link do portfólio dele na descrição para vocês olharem as outras cartas, porque ele deixou tudo lá no site dele. Mas eu infelizmente não achei mais nada a respeito. Então eu não sei se é um deck oficial, eu não sei qual o nome que ele resolveu dar pra essas cartas. Infelizmente eu não sei. Se por acaso você conhece esse artista, conhece esse deck, deixa aqui nos comentários pra eu poder colocar fixado na descrição. Mas independente das informações que eu tenho a respeito, ainda assim, pra mim, essa carta ela vai falar de tudo o que eu penso a respeito do 8 de copas. Ela é quase uma carta perfeita. Será que eu posso falar isso? É um pouco arriscado, né? Mas só pra vocês entenderem o meu sentimento. Bom, aqui a gente tem claramente a desconexão emocional, né? Que é a parte clássica. A gente tem um cara que tá indo embora, então não faz mais sentido aquilo ali pra ele. A gente vai ter o apego ou o medo, que eu acho que tá representado pela mulher e pela criança, que ficam pra trás quando o rapaz abandona. Então aqui pra mim indica que aquela estrutura familiar não funcionava mais pro personagem que tá indo embora. Então até aí 8 de copas. Mas, atenção! Essa carta traz uma nuance muito importante. Presta atenção, você tá prestando atenção? Presta atenção, pelo amor de Deus. Você identificar que algo não te nutre mais emocionalmente e optar por abandonar não significa que você tá fazendo algo certo. E eu não tô nem falando daquele moralismo do certo e errado. Não significa se isentar das suas responsabilidades ou de tirar os seus pés do mundo real. Embora não seja nada confirmado, essa cena aqui pode sugerir que este pai abandonou a sua família. E longe de mim dizer que você deve ficar num casamento que não te serve mais, tá? Mas e o seu filho. Você saiu dessa estrutura, mas você ainda precisa prover. Você saiu dessa estrutura, mas ficou uma pessoa que vai arcar com tudo isso sozinho. E agora, infelizmente, eu preciso falar de números. No Brasil, atualmente, existem aproximadamente 11,6 milhões de famílias formadas por mães solo. Esse número reflete um cenário amplo de abandono paterno, que ocorre tanto antes do nascimento, quanto nos primeiros anos de vida da criança. Os dados mais recentes do portal de transparência do Registro Civil, a ARPEN, eu vou deixar o link aqui na descrição, e outras fontes estatísticas detalham essa realidade. Só em 2023, cerca de 172,2 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe. Em 2024, o número de recém-nascidos sem o nome do pai na certidão já ultrapassava 91 mil até meados do ano. Entre janeiro de 2016 e abril de 2025, o total acumulado de crianças registradas sem o nome do pai chegou a 1,4 milhão. E estima-se que em 2022, mais de 164 mil crianças foram abandonadas pelo genitor ainda durante a gestação. Dados do IBGE indicam que o impacto é severo para essas famílias, com cerca de 57% das mães solo vivendo abaixo da linha da pobreza. E o abandono é ainda mais acentuado em famílias com crianças com deficiência. Cerca de 78% dos pais abandonam a mãe antes do filho completar 5 anos.
A ausência do nome do pai no registro não é só uma falta burocrática. Ela vai refletir o abandono afetivo e material que sobrecarrega as mulheres e afeta o desenvolvimento emocional e os direitos jurídicos dos filhos. Ou seja, aqui eu não quero só discutir o quanto é necessário você se manter nutrido emocionalmente, porque isso é. É importante que você esteja nutrido emocionalmente num lugar que faz sentido, com uma pessoa que faz sentido, numa realidade que faça sentido. Todo mundo tem o direito disso. Mas, para além dos seus sentimentos, existem as suas obrigações. Existe a realidade material e existe todo um contexto. E eu realmente não sei se o artista teve a intenção de passar tudo isso, mas foi a primeira coisa que eu pensei quando eu bati o olho nessa imagem. E eu realmente achei fabuloso. Para mim, ele conseguiu integrar aspectos emocionais, que é da característica do 8 de copas, mas com realidades materiais. Porque eu tô cansada de ver leituras de tarô que desconectam da realidade, daquilo do pé no chão, da materialidade. Então é importante a gente aprender a integrar isso também. O 8 de copas ele vai significar tudo isso que a gente conversou, mas existe todo um contexto por trás. Em termos de ilustração, de estética, eu gosto muito também. Todo o naipe de copas desse artista tem esse tom de azul que eu particularmente gosto. Ele quase se mistura com o verde, né? Eu acho bem interessante. Lembra muito água da praia, né? Coisas nesse sentido. E aí pensar que o copas é um naipe emocional e a gente pensa em praia, mar, oceano, que é aquela imensidão, né? Então os nossos sentimentos, as nossas emoções são também imensos, então eu gosto também dessa analogia. Não sei se ele pensou nisso, mas é o que eu pensei quando eu ouvi. E eu gosto desse contraste com o preto também. Ele não necessariamente vai marcar sombras, eu acho que ele não precisa marcar sombras, então eu gosto muito do estilo também. Também gosto muito de como ele colocou as 8 copas em cima, como se fosse um detalhe da janela. Você quase não vê que as 8 copas estão ali, então eu gosto bastante. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual é a sua representação favorita do 8 de copas e por quê? E qual a que você menos gosta? Também quero saber se você concorda com a minha lista, se você já conhecia essas cartas. Se sim, eu quero realmente saber a sua opinião. E se por acaso você não conhecia, eu quero saber o que você acha delas agora que você acabou de conhecer. Falei demais, mas eu acho que essa lista ficou muito boa, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Aproveita e já ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu vou soltar por aqui. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, falando de outras cartas, é só sugerir aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!